Peço que a senhora inicie a sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui tratando esse assunto tão importante para todo o segmento e, aliás, importante para toda a humanidade, a questão da sustentabilidade. Agradeço também a Secretaria da Agricultura e ao Conselho Regional de Medicina Veterinária por estarem promovendo esse evento e nos dar a oportunidade de trazer essa reflexão que nós vamos fazer agora. Então, por favor, eu peço se eu podia começar a botar a minha apresentação. Eu pretendo fazer essa apresentação em duas etapas. No primeiro momento, vamos fazer o panorama da pecuária, que vem sendo demonizada de uma maneira muitas vezes muito exagerada, e alguns pontos, sim, eles têm razão, que devem ser melhorados. Então essa é o que eu trago hoje. Nós podemos avaliar o que tem de exagero, o que tem que precisa ser melhorado, e na segunda parte então da minha apresentação vamos ver as possibilidades que surgem com a produção orgânica e outras. Então, por favor, podia botar a apresentação, que nós vamos começar. Enquanto a apresentação não vem, eu já vou adiantando. Então, na verdade, nós vemos três grandes áreas que têm sido criticadas em relação à pecuária. Primeiro, a questão ambiental. Segundo, a questão do bem-estar animal. E terceiro, a questão dos resíduos nos alimentos. Nessa questão ambiental, é importante, aliás, em todas elas, existe uma generalização que ela não... em que se coloca como se toda a pecuária, todas as criações de animais tivessem o mesmo tipo de problema. Então, nós temos que começar por aí, começar a ver que tudo depende da maneira como os animais são criados e aonde eles estão sendo criados. Pode passar a próxima slide, por favor? Então, nós estamos comentando ali, né? As três grandes críticas é a questão do ambiente, o bem-estar e a qualidade de alimentos. Seguinte, por favor. Aqui nós temos, né, algumas das notícias que têm sido postadas, né, comentadas. O impacto da pecuária é o maior responsável pelo aquecimento global, o consumo de carne bovina pode ser o vilão no aquecimento. Mais recentemente, criadores de gado suspeitam de atear fogo na Amazônia, no Cerrado. Seguinte. Pode passando. Isso aí já tem começado a promover algumas ações de ordem administrativa e de ordem política, a promoção de segunda sem carne, né, incentivando a troca de proteína. O brasileiro quer reduzir o consumo de carne, e isso partindo do princípio, então, de que o gado ele é nocivo ao ambiente. Então é isso que nós vamos tentar ver agora, se isso aí é uma verdade absoluta, né? Como que um ser da natureza poderá ser nocivo ao ambiente. O problema não é o gado, o problema são os humanos, é a maneira como é que eles são criados, como e onde eles foram criados. Seguindo, por favor. Também, né, tem começado a surgir, em função dessas notícias, infelizmente, muito exageradas, de que tem que reduzir, então vamos reduzir nas merendas escolares, nas escolas. Seguinte. Então, vamos começar a examinar um pouquinho a questão do ambiente, né? Se nós observarmos, para parar para pensar um pouquinho, a produção vegetal ela é muito mais danosa ao ambiente do que a pecuária, principalmente no nosso bioma Pampa aqui, que é um bioma naturalmente por pastagens naturais. Então aqui nunca houve desmatamento para colocar o gado, porque nunca houve árvores. Desde a pré-história aqui é um bioma de pastagens.
E aqui habitam centenas de animais silvestres que precisam do seu bioma intacto para continuar sobrevivendo. Seguinte. Então, aí, né, o bioma Pampa, ele vem sendo, só resta cerca de 30%, esse desenho aí já tem mais danos, atualmente já está em 30%, pelo avanço, seguinte, pelo avanço das lavouras, principalmente de soja e de árvores para o papel. Próximo. Aqui nós vemos umas imagens da convivência de bovinos e ovinos com os animais silvestres. Então, a pecuária é uma atividade em que ela, bem manejada, ela pode ser produtiva com os animais com qualidade de vida, produzindo alimentos sadios e mantendo o bioma. Inclusive, ela fertiliza o bioma com seus dejetos e favorece toda a vida, toda a flora e a fauna. Seguinte. Um outro ponto, né, que tem sendo muito batido é a questão da liberação de carbono pelos bovinos. É importante que fique bem claro que o bovino faz parte de um ciclo. As plantas, para a fotossíntese, elas precisam elas capturam o CO2 da atmosfera e liberam oxigênio. Os animais, ao ingerir a pastagem, o alimento, no processo digestivo, eles voltam a liberar esse carbono. Então, isso é um ciclo. O gado ele não cria um carbono novo. Quem libera carbono extra da atmosfera é a queima de combustíveis fósseis, que pega os carbonos que estavam acumulados lá no petróleo no centro da Terra. O gado, ele faz parte de um ciclo. O carbono que ele emite é o carbono que ele pegou na pastagem, que por sua vez, com o corte que o gado faz, a pastagem precisa crescer de novo e vai capturar de novo. Então, essa questão do gado ser acusado, ele não cria carbono, ele está inserido nesse contexto. É lógico que isso acontece em gado criado em pastagens. Seguinte. Aí tem vários dados, né? Nós estamos com o tempo curto, mas tem vários dados que mostram a contribuição do gás de efeito estufa é muito maior na queima de combustíveis que na criação de animais, ao contrário do que vem sendo dito. Seguinte. Bom, aí em relação aos animais, tem uma grande diferença nos animais criados em pastagens, que elas capturam carbono com a fotossíntese, e os animais criados em confinamentos, em que eles são alimentados à base de grãos que precisam ser produzidos, processados, transportados, distribuídos, e esse é um processo todo que sim, que libera carbono na atmosfera, usa energia, enquanto que o processo digestivo mesmo do gado é cerca de 39%, segundo alguns estudos. Seguinte. Então, esses confinamentos, intensificação, sim, é um sistema que nós temos que reconhecer que ele causa problemas ambientais, ele causa uma liberação de carbono, acúmulo de dejetos, o bem-estar animal é bastante comprometido. Bem ao contrário, seguinte. Bem ao contrário de gado criado em pastagens, que os animais são soltos com as suas mães, pastando, e a pastagem, aí ela capturando carbono e uma série de outros serviços ecossistêmicos, como recarga de aquíferos, polinização. Então, esse é um sistema completamente diferente do ponto de vista ambiental. Então, é importante que seja dito isso, que depende do sistema. 90% do gado do Rio Grande do Sul, do bioma Pampa, está em pastagem, então é um animal que não causa problema ambiental, pelo contrário, desde que, claro, sempre bem manejado. Seguinte. Bom, a parte de resíduos, gente, nós temos tido problemas, né? Sempre que se usa medicamentos, né, ou produtos químicos sintetizados num sistema produtivo, existe a possibilidade de que eles sejam encontrados nos alimentos produzidos nesse sistema, se não forem observados os períodos de carência e os cuidados para que isso não aconteça. Então, sistemas mais intensivos que precisam, os animais estão mais próximos uns aos outros, com bem-estar mais abalado, o sistema imunológico mais enfraquecido, eles precisam de maior carga
de produtos químicos sintéticos que podem aparecer na carne, no leite, nos ovos, no mel. Seguinte, tanto carne de bovino, aqui carne de frango, notícias de carne de frango. Seguinte, resíduos de antibiótico no leite também igualmente. Seguinte. Então são todos. E o terceiro ponto, que depende também muito do sistema que o animal é criado, é a questão do bem-estar animal. Aqui, eu particularmente acredito que algumas criações muito intensificadas, elas comprometem muito o bem-estar dos animais e eu acho que são inaceitáveis e precisam ser muito melhoradas. Seguinte, acho que não precisa nem falar muito para mostrar as condições em que os animais nos sistemas superintensivos eles são submetidos, condições de vida completamente diferentes das suas condições na natureza, que os sistemas, né, nós vamos falar posteriormente, sistemas orgânicos, preconizam, né, que os animais, de novo, estejam soltos na natureza, obviamente bem coordenados. Seguinte. Bom, para encerrar essa parte dessa olhada geral no contexto, essa pandemia que nós estamos vivendo agora trouxe de novo, provocou inúmeros estudos. E agora em julho, a ONU publicou um relatório em que mais de 100 estudiosos do mundo inteiro, especialistas, se reuniram para estudar por que aconteceu essa pandemia. E a conclusão deles é que a ciência, claro, dizia que continuamos explorando a vida selvagem, destruindo os ecossistemas, essas pandemias vão aumentar, não só vão continuar, como vão aumentar. O seguinte, esse relatório está disponível online em vários idiomas, é interessante de ler, e o relatório aponta que as causas da pandemia estão associadas com a exploração da natureza, com a ocupação das áreas silvestres, com a destruição dos ecossistemas, com a mudança climática e com o aumento do consumo de proteína animal proveniente de criações intensivas. Então, aí nós vemos que, nesse momento, nós temos uma enorme oportunidade de botar um maior foco, um maior investimento nos sistemas de base agroecológica, que nós vamos falar depois, o seguinte. E, porque, na verdade, os sistemas de criação animal, né, data da pré-história, 10 mil anos antes de Cristo, os 12 mil anos antes de Cristo, os humanos já tinham convivência com canídeos e depois 8 a 9 mil anos antes de Cristo, convivência com pequenos ruminantes, começou essa convivência. E que se manteve durante muitos anos, até começou as modificações nos sistemas de criação, em 1760, com a Revolução Industrial, a mecanização, começou a transformação da relação dos homens com a natureza. Depois, no final da década passada, a Revolução Verde, né, com o aumento da escala, confinamentos, insumos químicos. E a partir de 1980, então, a automatização, a intensificação, né, de uma maneira muito forte, em que se trabalha no sistema de insumos. Atualmente já existe todo um movimento de desenvolvimento de sistemas baseados em processos, em que todo o contexto é avaliado, a questão do ambiente, do animal, do bem-estar, da qualidade do alimento produzido, das pessoas envolvidas. Então, o conceito de sustentabilidade se tornou muito mais amplo. Seguinte. Então, a própria ONU mesmo, né, ela tem esse relatório aí de 2018, em que ela diz que ela deixa para trás a Revolução Verde e adere à agroecologia. Porque os estudos já mostram da importância, né, de nós termos um ambiente saudável, nós estamos num planeta finito, a população humana segue aumentando, e se nós não tivermos uma relação amigável com o ambiente, nós vamos inviabilizar a nossa própria vida aqui. Seguinte. Bom, então, vamos começar a falar um pouquinho de o que tem começado a surgir. Já há bastante tempo, já tem algumas iniciativas, começaram a ver, né, no final do século passado, a preocupação com resíduos de agrotóxicos e medicamentos antibióticos, já começaram a haver iniciativas de criação de animais com selos livres de antibiótico, depois, mais recentemente, selos de bem-estar animal, todas aquelas críticas que tem de resíduos, de bem-estar e de meio ambiente,
Então começaram a gerar iniciativas de criar modelos de criação atendendo esses detalhes. Seguinte. Tem os Aliança do Pastiçal, que é formada de os países em que o Pampa faz parte. Depois temos as carnes do Camaquã. Angus lança selo sustentável e marca Cara Negra. Então nós temos várias iniciativas já procurando atender ou a questão da sustentabilidade, ou a questão do bem-estar, ou a questão do resíduo. Seguinte. Aqui é um exemplo da Colômbia. A Colômbia tem conseguido manter as suas florestas, evitar a destruição pela introdução de ovinos. Aí são as ovelhas sem lã que eles têm lá. Ovinos, bovinos e búfalos, obviamente bem manejados. Com isso se mantém a floresta com toda a sua biodiversidade, captura de água, geração de chuva e um excelente bem-estar para os animais. Seguinte. Então, existe uma série de integrando nas árvores sistemas produtivos, porque poucos sabem, mas os bovinos são originariamente de florestas. Depois que eles foram levados para as pastagens pela facilidade, mas eles são originários de florestas. Seguinte. A própria Embrapa agora acaba de lançar o programa Primeira Linha de Carne e Carbono Neutro. Né? Então, são iniciativas que vêm surgindo, seguinte, procurando atender essas demandas, essas preocupações. Na parte de aves, a mesma coisa, né? Já há muito tempo tem uma grande pressão para liberar as aves das gaiolas. Seguinte, já tem várias iniciativas nesse sentido. Aqui, né, o Pantanal tinha, não sei como é que está agora, o maior rebanho bovino orgânico do Brasil, cerca de 100 mil cabeças interagindo no Pantanal. Seguinte. Tem também camarões lá na costa do Nordeste, camarões orgânicos, tilápias no Paraná. Então tem várias iniciativas relacionadas com animais já em sistemas de base agroecológica, em sistemas orgânicos. Seguinte, procurando atender, né? A Nestlé já começou há poucos anos, 2017, o maior projeto de produção de leite orgânico do mundo em São Paulo. Ela está fazendo treinamento de pessoas, né? De produtores para produzir leite e derivados orgânicos. Seguinte. A Coren, né, que é a maior empresa começou produzindo ovos sem antibiótico, depois do bem-estar animal, agora está com linha de orgânicos e agora está comprando e vendendo produtos orgânicos de origem animal com muita força, distribuindo para vários estados. Né? E em 3 anos, ovos orgânicos viram 50% da produção, aumentando muito a parte orgânica. Seguinte. Aqui nós já temos, né, vários exemplos também de integração, né, de sistemas de aviário, grandes aviários com aves com acesso à parte de fora, conforme depois a Michelle vai apresentar agora, falar um pouco mais especificamente dos sistemas orgânicos, onde são exigido que no mínimo 6 horas durante o dia os animais tenham acesso à parte externa, todas as espécies. Seguinte. Na Argentina, né, nós não só alimentos, a lã também. A Argentina tem conseguido um excelente negócio, faz anos já que exporta lã de ovelhas orgânicas, lã orgânica para a Inglaterra, né? Eles têm muita facilidade na Patagônia, e então tem um nicho de mercado. Em 2018 exportou 166 mil toneladas de lã orgânica certificada para Estados Unidos e comunidade europeia. Então existe oportunidade de mercado muito grande, tem uma carência enorme. A questão da sustentabilidade cada vez cresce mais pela pressão que nós temos. Essa pandemia, então, agora trouxe mais ainda, né? Pressão maior ainda. Então a tendência é que esses sistemas que atendam, né? Aí, então o sistema orgânico é um sistema que, de todos esses, do sistema permacultural, do sistema pastoris, é um sistema em que ele atende as 3 áreas, que é a questão ambiental, a questão bem-estar e a questão de resíduos. Então, é um sistema de todos esses, é o que é mais conhecido, porque é o mais organizado, com legislações. O Brasil mesmo tem legislação, eu acho que quase 15 anos, regula o comércio entre os países estão fazendo já equivalência de normas para poder facilitar o comércio, né? Seguinte. Bom, estou já encerrando, vou passar para a Michelle, que vai falar especificamente mais da produção orgânica. Aqui uma série de selos, né? É importante que o consumidor da cidade também ele se dê conta de que ele tem a sua participação importantíssima, que no momento que ele compra um alimento,
Ele não só está levando um alimento, a qualidade, ele está avaliando a qualidade, do que podia voltar lá, acho que tem mais ainda outros slides ali para finalizar. Bom, não sei o que foi que eu ouvi. Então, o sistema orgânico, né, ele aborda sistemas ambientais, técnicos sociais, já comentei, pode voltar, pode seguir. E então, como eu estava comentando assim dos consumidores, né? Se nós perguntar para as pessoas da cidade, todo mundo é contra desmatamento, é contra queimada, é contra animal em sofrimento. Mas as pessoas da cidade acham que elas não podem fazer nada, mas elas podem sim. Elas, no momento que elas compram o produto, a gente está apoiando quem produziu aquele produto, né? Então, nesse ponto é importantíssimo esses selos para o consumidor procurar um alimento não só de qualidade superior, como ele está apoiando aquele produtor lá no campo que se preocupou com o animal, que se preocupou com o ambiente e que está fornecendo um alimento honesto, né, um alimento de qualidade. Eu peço desculpa por a gente ter passado tantos assuntos assim tão rapidamente. Eu convido vocês que quiserem mais informações, nós temos um portal, Animais Ecológicos, está ali o endereço. Nós temos muitas informações, tem uma biblioteca especializada. Nós fazíamos cursos esse ano, não fizemos ainda, talvez vamos começar a fazer cursos online, né, de produção orgânica. Provavelmente em novembro vai ter o curso de produção de ovos e frangos orgânicos, depois talvez de bovinos e ovinos. Seguinte, acho que estou terminando. Então aqui estão os meus dados, meu e-mail, meu telefone. Se eu fico à disposição para as perguntas agora e depois, se alguém quiser mais informações com mais calma, cada um desses pontos que nós falamos, a questão ambiental, a questão de bem-estar, a questão de resíduo, a qualidade de alimento, tem muito assunto, tem muitas informações muito interessantes e importantes, principalmente para quem é da, da rede de produção, né? Quem é técnico, quem é produtor. É importante que eu aconselho que vocês procurem se informar, tem muita informação na internet, infelizmente nem todas as informações são validadas, né? Mas que procure se informar em fontes confiáveis, que muitas informações estão vindo de uma forma muito equivocada. E eu vejo muita gente bem intencionada que está indo por esse caminho de acusar os animais, sem se dar conta da importância, no nosso caso aqui do Pampa, a importância do gado para a preservação do nosso bioma, da nossa cultura, produção de alimentos de milhares de pessoas e a preservação dos animais silvestres também. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para perguntas. Feito.